Fala pessoal, e aí, tudo bem? O Diário PCD voltando aqui com notícia e com informação para você que acompanha o canal no YouTube, as páginas no Facebook. A nossa gratidão a todos vocês por acompanhar todas as informações postadas e publicadas pelo Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa polo de cor verde, ao fundo um painel branco e uma obra pintada pelo meu mestre Osmar Santos. Pessoal, o Diário PCD acompanhou nos últimos dias, você viu aí várias publicações, uma live especial sobre aquele tema 1046 que esteve pautado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos uma live, inclusive em conjunto, uma live simultânea com a Paradesporto TV. Um abraço ao Luiz Portinho e a todos da Paradesporto TV. Tivemos uma outra live onde nós trouxemos vários convidados para discutir o tema 1046. E o que é que esse tema 1046 significa? Um processo de uma mineração de Goiás que tratava de um assunto totalmente diferente, foi parar no Supremo Tribunal Federal, lá na mão dos ministros. Durante o caminhar desse processo, chegaram à conclusão que a legislação existente, a lei de cotas, por exemplo, para a pessoa com deficiência, ela poderia perder o valor diante de um acordo coletivo, em que o dono da empresa, em que o patrão sente com o sindicato e eles decidam as regras em relação, por exemplo, ao percentual de vagas na empresa para as pessoas com deficiência e também para o jovem aprendiz. É um tema muito complexo. Eles usam alguns argumentos jurídicos que fica difícil de entender. E aí eu fui buscar a ajuda, nós tivemos lá a ajuda do Dr. Alexandre, lá do Instituto Mais Cidades do Rio Grande do Norte, tivemos a ajuda de tanta gente que veio falar conosco sobre isso, o próprio Luiz Portinho veio conversar com a gente, falou de tanto isso, o Fernando Sampaio escreveu artigos para o Diário PCD, André Naves, defensor, membro da Defensoria Pública de São Paulo. Portanto, nós tivemos aí várias pessoas repercutindo o que poderia acontecer. O julgamento terminou na noite de quinta-feira. Mas o Diário PCD, com muita cautela, não quis cravar o que aqueles ministros realmente decidiram. Porque é o seguinte, o ministro lê um voto, o relatório dele demora 40 minutos. Aí no final ele decide diferente daquilo que ele leu. Ou vice-versa. E aí nós temos que buscar o apoio de quem conhece esse linguajar jurídico. E eu quero compartilhar com você o que Luiz Portinho, procurador federal, aposentado, uma pessoa com deficiência, membro lá da Paradesporto TV, da RS Paradesporto, ele traz para a gente uma avaliação e o que realmente aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal. Além do Luiz fazer a avaliação do que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele alerta para a medida provisória 1116,
Uma medida provisória da Presidência da República que está no Congresso Nacional e nesta medida provisória, novamente, a lei de cotas está sendo discutida e afetada. Só que é o seguinte, eu prefiro abrir todo o espaço e peço a sua atenção. Acompanhe com muita calma o que o Luiz Portinho tem a dizer. É preocupante, é necessário, é a notícia e a informação com credibilidade. O Diário PCD, com o apoio do Luiz Portinho, com este material, traz com exclusividade, porque ninguém ainda levantou este assunto. Nenhum órgão de imprensa. A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, ela floreou a notícia, mas não bateu o resultado. Então eu quero pedir a você que acompanhe atentamente, a partir de agora, Luiz Portinho, procurador federal, lá da Paradesporto TV, da RS Paradesporto, falando sobre o julgamento do tema 1046, que ocorreu no plenário do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe comigo. Olá, amigos do Diário PCD, meu amigo Abraão Dib, esse grande público aí que está sempre presente aí nas lives e programas do Abraão, regressando aqui com muita satisfação para conversar um pouco com vocês sobre a questão do tema 1046, esse julgamento aí que levou algumas semanas lá na Suprema Corte, né, entre inícios atrasados, intervalos de mais de uma hora, um desrespeito, né, dos ministros com a população, com os trabalhadores que aguardavam alguns anos esse julgamento aí para definir as suas vidas, né? Nós tínhamos em torno de 70% das causas trabalhistas suspensas no Brasil aguardando o desfecho desse julgamento. Pelo menos desde 2020, aí, 2019, 2020, o ministro Gilmar Mendes determinou essa suspensão dos julgamentos correlatos aí na Justiça do Trabalho. E infelizmente o desfecho não foi nada satisfatório, nada esperançoso aí para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, inclusive para nós, pessoas com deficiência. Por 7 votos a 2, liderados aí pelo voto guia do relator ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal referendou uma previsão que já estava lá desenhada na reforma trabalhista, na contra-reforma trabalhista, que incluiu lá no artigo 611 da CLT essa previsão perversa do negociado sobre o legislado. Ou seja, acordos firmados em dissídio coletivo poderão restringir ou limitar direitos dos trabalhadores previstos em lei. Então vejam a gravidade desse tema. Mais especificamente, o STF firmou a seguinte tese: quando a gente tem um julgamento com repercussão geral como esse, geralmente ele é chamado de um tema, né? Fica conhecido como um tema, esse é o tema 10.046. O Supremo firma uma tese, ele cria um verbete. E vejam bem o verbete que foi extraído desse julgamento, a tese fixada no julgamento. Me permitam ler aqui. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens
compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. E aí, pessoal, eu quero fazer algumas considerações rápidas com vocês aqui. A primeira é essa questão, né, pessoal, de limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. Se é um direito trabalhista, é porque ele está previsto em lei. Se ele está previsto em lei, é porque ele é fruto de uma ampla correlação de forças e de uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma lei não cai do céu, pessoal. Para se aprovar uma lei no Congresso, a gente conhece bem, a gente sabe da dificuldade que é a aprovação de uma lei. E aí um sindicato qualquer pode sentar na mesa com as empresas e dizer que aquela lei não vai valer para aquele conjunto de trabalhadores. Então é extremamente perversa essa previsão. E aí outro ponto que eu quero trazer para reflexão é essa questão da parte final da ementa da tese fixada, quando fala em respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Que direitos são esses, pessoal? Então vejam bem como funciona, e que a gente que lida com o direito todos os dias sabe muito bem como funcionam essas questões. O verbete ele é extremamente aberto, ele é extremamente abstrato e amplo. O que são esses direitos absolutamente indisponíveis? Quem vai dizer que direitos são esses? Quem vai dizer que direitos são esses? Eu já faço a pergunta e já lhe dou a resposta, ofereço a resposta. Quem vai dizer é um judiciário extremamente corroído, um judiciário extremamente tendente às causas patronais, como, por exemplo, a gente viu nesse julgamento, que o judiciário está pronto a referendar qualquer tipo de afastamento do direito dos trabalhadores. Isso é evidente no Brasil, isso é histórico no Brasil, o afastamento do direito dos trabalhadores pelo Poder Judiciário. E o Supremo está aí, é uma prova disso, 7-2 ontem no julgamento, afastando direitos dos trabalhadores. Quero finalizar, pessoal, trazendo o ponto de vista das pessoas com deficiência nesse julgamento, da nossa lei de cotas, da lei de aprendizagem, que é a grande preocupação, né, que fica agora para nós, iniciarmos aí esse debate, iniciarmos um novo campo de luta, inclusive. Porque nós vamos ter que lutar agora, lutar para que esse verbete, para que esse precedente do tema 1046 não estenda os seus tentáculos até a nossa lei de cotas. O artigo 93 da Lei 8212 e a lei de aprendizagem. Nós vamos ter que lutar muito dentro do movimento das pessoas com deficiência, nos arregimentar, nos unir, debater muito essa questão, estabelecer formas de luta para preservar a nossa lei de cotas intacta. Porque da forma como o verbete está redigido, existe sim a possibilidade de sindicatos sentarem na mesa e transigirem em relação aos nossos percentuais lá de 2% a 5% em empresas com mais de 100 trabalhadores. Existe a possibilidade, sim, de um sindicato sentar na mesa e dizer que esses percentuais agora só vão se aplicar para empresas que tiverem 200 trabalhadores, 300 trabalhadores, ou quem sabe modificar os percentuais. Quem é que vai dizer que isso são direitos indisponíveis? O judiciário, que, como eu falei, é extremamente tendente a julgar a favor da patronal. E a mesma coisa vai acontecer com a lei da aprendizagem, que a gente sabe que já está aí com uma medida provisória 1116 extremamente perversa, um projeto de lei também que não é nada interessante tramitando no Congresso, prevendo inclusive que uma pessoa com deficiência valerá por 2 na contagem
dos percentuais da lei de cotas, do artigo 93 da lei 82/12. Então, pessoal, o cenário é extremamente preocupante. Nós tivemos ontem no Supremo um golpe muito forte em relação ao direito dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E nós temos aí dias complicados pela frente, nós, pessoas com deficiência, em relação à questão da nossa lei de cotas. Então, vamos tomar muito cuidado e ficar muito atentos. Um abraço, meu amigo Abraão, todos que estão aí na bancada e todos que estão nos assistindo. Espero que tenham trazido boas informações. Não foram boas notícias, né, pessoal? Infelizmente. Um abraço a todos e todas. Pessoal, preocupante. Preocupante. É por isso que eu digo que as pessoas com deficiência deixaram de lutar para conquistar direitos. E vem há muito tempo lutando para tentar manter o pouco que tem. Até a lei de cotas estão querendo mexer. Até isso estão querendo tirar da pessoa com deficiência aquela questão de que a empresa é obrigada a manter um percentual de pessoas com deficiência dentro da empresa. E ainda vem uma medida provisória do governo federal que diz o seguinte: uma pessoa com deficiência contratada pela empresa vale por duas. Então, se a empresa precisava contratar 50 pessoas com deficiência, 25 resolve o problema. A pessoa com deficiência não precisa de esmola. A pessoa com deficiência não quer ficar implorando a ajuda dos governos. A pessoa com deficiência quer conquistar o seu espaço, quer ir ao mercado de trabalho, quer galgar cargos, funções, quer mostrar que é capaz de produzir. Diário PCD continua nessa luta sem parar. Vamos para cima. Luiz Portinho, grande abraço, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Valeu. Se puder, deixa o like, compartilha esta live, porque é o assunto exclusivo em todo o Brasil apresentado pelo Diário PCD. Muito obrigado, gente. Valeu.